Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, hoje falar de um assunto é, doído, né, que causa muita dor, mas que tem acontecido e nós temos de saber lidar com essa situação. A situação de escândalos, né? Direto tem surgido escândalos a respeito de sacerdotes, de mau comportamento, de imoralidades, de situações muito tristes, né? Esse 2020 foi, em alguns lugares, alguns setores, foi muito marcado por isso. Volta e meia, por mais que nós sabemos que a imprensa tem um viés muitas vezes anticatólico, mas fatos são fatos e muitas vezes os fatos apresentados são verdadeiros, né? As conclusões que se tiram que muitas vezes são falsas. Ah, os escândalos acontecem porque, por causa do celibato, por exemplo, é o principal chavão que se joga aí, mas não é verdade. Bom, mas é um assunto para outro momento. Aqui eu queria falar o seguinte: como conservar a fé, como conservar a serenidade diante de escândalos, diante de situações nas quais nós nos decepcionamos com pessoas geralmente consagradas a Deus, sacerdotes, bispos, cardeais, e toda a situação de erros também que nós percebemos, não só de imoralidades, né, mas também de heresias, de maus exemplos em vários setores, né, de abusos litúrgicos que aparecem volta e meia também nas redes sociais, e a decepção, não, que tudo isso pode causar, e isso pode afetar a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, e pode então nos afastar da prática da santa religião católica, e também nos levar a desconfiar até mesmo da providência de Deus, da ação de Deus. Pois bem, como manter então a fé em meio aos escândalos dentro da igreja, escândalos de diversas ordens? Em primeiro lugar, fazer o que os missionários faziam e fazem, né? Os bons missionários continuam fazendo. Se apegar ao núcleo da fé. Qual é o núcleo da fé? O creio, né? O símbolo apostólico, o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria, os mandamentos, os sacramentos da igreja. Quando nós percebemos, né, pessoas consagradas a Deus, né? Ou mesmo assim algum leigo para o qual nós temos, pelo qual nós temos um grande carinho, uma grande consideração, e acontece uma decepção, nós temos que saber que a verdade, a fé católica, a fé em Cristo continua sendo verdadeira por causa de Cristo. Então, tudo aquilo que nós acreditamos, o creio, né, o que está resumido no creio, no Pai Nosso, na Ave Maria, nos mandamentos, nos sacramentos, isso é verdadeiro. Nós não podemos deixar a decepção, o desapontamento tocar esse núcleo, tá? Porque senão, se tocar esse núcleo, a nossa relação com Deus é atingir um órgão vital. É como alguém quando fica num acidente e se fere, mas atinge os órgãos vitais. Aí a chance de morte é muito grande. Então, nos apegar ao creio, à essência da nossa fé católica. Depois, também, uma oração fervorosa. Na decepção, nós somos tentados a não rezar, porque nesse mecanismo, né, da decepção, nós podemos ter a tentação de nos revoltar com Deus, de ficar chateado com Deus, com os santos, com as coisas de Deus, e aí corremos o risco de não querer rezar. E aí pode ser fatal. Se nós não resistimos a essa tentação e deixamos de rezar ou enfraquecemos a nossa vida de oração, as chances de cair, de abandonar tudo, são muito grandes. Depois, uma profunda devoção à Nossa Senhora. Nessa oração, uma profunda devoção à Nossa Senhora. Jamais abandonar o Santo Terço, preferência o Rosário, mas de modo especial, não podendo ser o Rosário, pelo menos o Santo Terço. Porque aí nós criamos uma relação de mãe. O cristianismo, o catolicismo é uma relação com pessoas, né? A relação com Jesus Cristo, que é o Filho, a relação com o Pai, a relação com o Espírito Santo, a relação com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos. Por isso que Nosso Senhor fala muitas vezes do céu como um banquete, um banquete. Por isso que São Paulo fala da igreja como uma família, porque e Cristo é o esposo da igreja, né? E nós somos os filhos da igreja. Então é uma relação familiar, de intimidade com pessoas. E a oração nos ajuda, então, a nos colocar que nós estamos em relação com pessoas. Nós somos chamados a fazer parte da vida divina. E nós já fazemos parte aqui na Terra quando nós estamos na graça de Deus. Então, confiar nos santos que já estão no céu e nutrir
né? Sim, nós temos de ter confiança pelas pessoas aqui na Terra, é impossível não ter confiança em ninguém, falar assim, ah, tal padre me decepcionou, então não confio mais em nenhum padre. Ah, tal leigo me decepcionou, tal bispo, tal cardeal, tal coisa, me decepcionou, eu não quero mais saber de padre, de bispo, de cardeal, de papa, não quero mais saber de igreja, de sacramentos, de nada. Não, nós temos de ter uma confiança nas pessoas, mas que não nos leve a absolutizá-las, a absolutizar pessoas, porque quem está aqui na Terra, como diz São Paulo, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, nós podemos sim nos remeter a exemplos, a pessoas que nos ajudam, mas nós não podemos basear nossa fé naquelas pessoas. É claro que ficamos tristes quando uma pessoa consagrada a Deus comete um pecado grave, né? Ou até mesmo que de coisas de natureza não só pecaminosa, mas também criminosa. Porém, devemos saber que a graça de Deus é maior, que aquela pessoa pecou porque foi infiel a Deus, porque não aderiu à graça de Deus. Não porque Deus seja fraco, não porque a igreja seja falsa, mas porque aquela pessoa não aderiu à graça de Deus, porque as pessoas que formaram esse sacerdote, essa pessoa, não conseguiram identificar o problema e até muitas vezes acobertaram o problema, infelizmente, mas por meio daqueles grandes pecados, dos grandes problemas que há dentro do clero e da igreja, a igreja não se mancha porque ela é de Cristo, ela é esposa de Cristo. A vida que anima a igreja, que é a fé católica, os sacramentos, a seiva, o sangue, né, que alimentam a igreja, isso é puro, isso não se contamina, né, com a doença, com os membros doentes que o corpo pode ter. Então, confiemos na graça de Deus, não absolutizemos pessoas, confiemos nos que já estão no céu, confirmados já na graça, peçamos a Deus a graça de crescer no conhecimento da fé, de crescer na amizade com Deus e nunca perder o espírito de oração. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.